Meus irmãos, o tema desta manhã é a formação do cânon bíblico. Amém? Sua revista está aberta aí, nesse tema? Então vamos, eu fiz aqui algumas anotações, que tem muitos detalhes, vou ler alguns versículos com vocês, e a mente da gente, às vezes, falha, não é verdade? Então a gente precisa colocar aqui, acho que foi Machado de Assis que disse que a nossa mente é como um beco escuro. Um beco escuro, ele disse, a qualquer momento pode vir uma traição. Então, eu fiz aqui algumas anotações. E eu gostaria de começar dizendo que, embora a Bíblia ela seja constituída de muitos livros, ela é, na verdade, um só livro. Ela contém a história da salvação do homem. Aquilo que no espaço acadêmico, os alemães chamam de, será que eu vou dar conta de falar essa palavra, hein? Heilsgeschichte. O alemão é a língua do céu, viu, irmãos? Sabia disso? Demora uma eternidade para você aprender, né? Então, os alemães, eles falam sobre a história da salvação. E a Bíblia, ela conta a história da salvação, né? A Bíblia, embora ela está aí, meus irmãos, separada entre Antigo e Novo Testamento, a história da salvação ela é contínua, né? As duas partes. É a forma linear de Deus trazer para nós acerca do que Ele está fazendo para que nós sejamos salvos. Então, a primeira parte nós chamamos de Antigo Testamento e a segunda de Novo Testamento. O Novo Testamento, ele está intimamente ligado, relacionado com o Antigo Testamento. Tanto que há mais de 1000 citações e alusões no Novo Testamento, do Antigo Testamento no Novo Testamento. Jesus mesmo embasava muitos dos seus discursos, dos seus sermões, em textos do Antigo Testamento, e com isso referendando o Antigo Testamento. Nós temos aí o caso clássico de Lucas capítulo 24, após ele estar aí ressuscitado, após ele ressuscitar, ele caminha com os discípulos ali na estrada de Emaús, e diz a Bíblia que ele discorre todo o texto bíblico e mostra para aqueles dois discípulos onde estão as referências que falam acerca dele. Então, os apóstolos também escreveram os evangelhos e as cartas com enormes referências do Antigo Testamento. A lei e os profetas, então, apontam para Jesus, porque Jesus é o cumprimento daquilo que foi registrado do Antigo Testamento. Na verdade, meus irmãos, a gente só pode interpretar o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. Viu? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa nas redes sociais, e ela espírita, desfazendo o Antigo Testamento. Na verdade, quando a pessoa está depreciando a Bíblia, ela não está querendo depreciar a Bíblia, ela está querendo depreciar a sua fé, né? Aí, por tabela, ela bate na Bíblia. Então ela estava depreciando o Antigo Testamento, ela dizendo, eu amo tanto Jesus, mas eu não gosto do Antigo Testamento. Eu falei, interessante, Jesus amava tanto o Antigo Testamento, fazia tantas referências aí acerca do Antigo Testamento. Eu não sei porque você não ama o Antigo Testamento, mas a fé dela é muito diferente, né, da nossa. O certo é que você só pode interpretar o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento, o Novo Testamento à luz do Antigo. Sem o estudo e conhecimento do Antigo, meus irmãos, nós não temos como entender o Novo. Observe aí a carta aos Hebreus, né? Tão cheias de figuras, tão cheias de alusões do Antigo Testamento, de culto, de liturgia, de rituais. Como que você vai entender a carta aos Hebreus se você não tem um pequeno conhecimento, especialmente do livro de Levítico? Impossível. Portanto, o Antigo Testamento interpreta o Novo Testamento. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de chamar a sua atenção é acerca de Antigo e Novo Testamento. Testamento em hebraico é berit, em grego é diateque, que significa aliança, pacto, acordo, contrato. O termo Antigo Testamento ele não aparece na literatura judaica. Os judeus preferem chamar seus 39 livros sagrados de Tanakh. A palavra Tanakh é um acrônimo, é uma abreviatura, tipo uma sigla,
Aqui nós temos uma sigla, PCE, não é? O que é o PCE? Pilares para o casamento estável. Então os judeus chamavam o seu texto sagrado de Tanakh. Tanakh é uma abreviatura de 3 nomes: Torá, que são os 5 primeiros livros da lei; Neviim, que são os profetas; e Ketuvim, que são os escritos, ou aquilo que chamamos de livros poéticos. Então, meus irmãos, aí o Tanakh, ele se refere à lei de Moisés, profetas e salmos. Observe aí, se sua Bíblia está aberta, capítulo 24 de Lucas, versículo 44. Nós vamos ler aqui alguns versículos para embasar a nossa ministração nesta manhã, porque é a Bíblia que nos dá autoridade, né, irmãos? Amém? Olha aí, palavra de Jesus, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, na lei de Moisés, na Torá; nos profetas, nos Naviim; e nos salmos, nos Ketuvim. E aí eles abreviavam, meus irmãos, essas 3 palavras e chamavam o seu texto sagrado de Tanakh. Ok? Nota aí que vai cair na prova daqui a pouco, tá certo? Então os cristãos chamavam seus escritos de Novo Testamento, uma inscrição que remonta à antiga aliança que Deus fez com Abraão e com os patriarcas, e que foi repetido por Jesus aos apóstolos também. Agora eu gostaria que você abrisse Mateus capítulo 26, versículo 28, e você vai observar por que nós chamamos aí de Novo Testamento os textos que nós temos a partir de Jesus. Capítulo 26, versículo 28. Encontraram aí? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, para os cristãos, meus irmãos, do primeiro século, a nova aliança em Cristo é uma continuação de outra celebrada anteriormente com os profetas. Por isso, nós temos o texto aí chamado de Novo Testamento. Se você puder abrir outra vez comigo, Efésios capítulo 2, versículo 12, você vai encontrar uma referência muito interessante acerca dessa verdade. Você pode abrir comigo aí? Na nossa igreja a gente joga os versículos aqui, mas aqui não pode, porque parece que tem toda uma programação aí, né, que fica, pode, mas seria interessante, jogar seria até mais rápido, né? Efésios capítulo 2, versículo 12. O texto diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Portanto, meus irmãos, nós não tínhamos participação nessa aliança do Antigo Testamento. Essa aliança do Antigo Testamento é para os judeus, mas agora a aliança é estabelecida através de Cristo, o seu sacrifício, do seu sangue, porque uma aliança só podia ser estabelecida através do sangue derramado. Era assim que selava a aliança, conforme, não vou ler o texto, do escritor aos Hebreus. Só com sangue. Jesus, então, selou essa nova aliança com o seu próprio sangue, e por isso nós chamamos esta parte aí de Novo Testamento, porque um novo acordo, uma nova aliança, um novo pacto é estabelecido através da pessoa de Jesus e do seu sangue. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Ok? E esta aliança, nova aliança, meus irmãos, ela foi anunciada pelos profetas e referendada no Novo, em várias referências, mas eu gostaria de chamar a sua atenção só para um em Hebreus. Mas antes, vamos ler a profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo até o 34. Olha aí, Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Se você não quiser abrir, você vai ouvir que eu vou ler aqui, tá certo? Profeta Jeremias. Tem gente que tem dificuldade de encontrar os textos bíblicos, né, irmãos? Esses dias eu pedi os irmãos para abrir a Bíblia lá em Abacuque, os irmãos abriram o Facebook lá na nossa igreja, não sei porquê, sabe? Tem gente que tem dificuldade. Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Encontraram aí?
Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, nessa nova aliança profetizada pelos profetas, Deus vai colocar as suas leis dentro do nosso coração. Amém, irmãos? Nós estamos dentro dessa aliança nova aqui, prometida pelos profetas. Observa agora esse texto importante que você acompanhe comigo. Hebreus capítulo 8, do versículo 7 ao 13. Eu estou aqui discorrendo um assunto para você entender o que significa Antigo Testamento e Novo Testamento. Já deu para perceber, não é? Antigo Testamento é uma antiga aliança que Deus fez com Israel. Novo Testamento celebra a nova aliança em Cristo. Amém, irmãos? Agora observa aí Hebreus capítulo 8, do versículo 7 ao 13. Hebreus está lá na frente, viu, no Novo Testamento, perto de Apocalipse aí. Observe como esse texto é muito interessante. Ele vai dizer assim, Hebreus 8, do versículo 7 ao 13. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, já está prestes a desaparecer. Portanto, meus irmãos, os textos que nós temos aí a partir de Jesus, chamado de Novo Testamento, é chamado assim por causa desta nova aliança que ele está firmando com essa nova raça, essa nova comunidade chamada igreja. Amém? Por isso que Paulo escreve a carta aos Efésios. Por que ele escreve a carta aos Efésios? Ele está dizendo para a gente que termina agora um ciclo de Deus, só que através de uma etnia, de uma nação, e agora ele estende a sua graça, ele estende a sua misericórdia, a sua salvação a todos os povos, as pessoas de todas as raças. Por isso que Paulo vai dizer que 3 muros serão derribados: um muro entre judeus e gentios, entre gentios e Deus, entre judeus e Deus. Vão cair esses muros, porque Deus está levantando uma nova raça, um novo povo, de vários rostos, de várias etnias, de vários idiomas, de várias culturas, colocando todos debaixo de uma mesma tenda, com a mesma bandeira, dizendo: agora vocês são a comunidade de Deus. Impressionante o que Paulo faz na carta aos Efésios. Ele pega judeus e gentios e coloca no mesmo lugar. Pode uma coisa dessa? Pegar corintiano e palmeirenses e agora vocês estão uma torcida só? Goiás e Vila Nova, irmão? É isso que Paulo faz na carta aos Efésios. É por isso que Paulo vai trabalhar muito a ideia da mansidão. Mansidão, hein? Vocês agora são uma só raça, uma comunidade. Amém, irmãos? Portanto, meus irmãos, seguindo aqui, um detalhe interessante é que os termos Antigo e Novo Testamento não eram usados no primeiro e segundo séculos da era cristã. Você sabia disso? Não eram usados. Antigo Testamento, Novo Testamento, até o segundo século da era cristã não eram. Esses termos só foram usados no final do segundo século.
e no começo do terceiro, mas não se referia aos livros, e sim às alianças. Depois, anos mais tarde, os termos começaram a ser usados para se referir aos livros do Antigo e aos livros do Novo Testamento. Bom, esse é o primeiro tópico. Agora vamos falar sobre o cânon da Bíblia Sagrada, viu? É cânon mesmo que se fala, que a palavra é grega, não é inglês, tá certo? O que significa essa palavra? O termo grego cânon, ele tem origem numa palavra semítica que significa cana, junco. Era usado como instrumento de medida, tipo uma régua. Quem compra tecido aí de vez em quando, aí, irmão? Dificilmente o pessoal mede tecido com aquela fita métrica, né? Geralmente é com uma régua de madeira, né? Antigamente a gente fazia muito terno, assim, hoje a gente compra feito, né, pastor? Nessa época era difícil, né? Retinol alfaiate. Então, meus irmãos, o cano é isso. É uma vara de medir. E nesse sentido, que cano é usado aqui com medida, ele ganha, com o passar do tempo, meus irmãos, um significado figurado. E aí ele começa a ser entendido como aquilo que regula, aquilo que serve como norma, aquilo que serve como regra. E é nesse sentido que temos um registro dessa palavra no Novo Testamento. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas, capítulo 6, versículo 16, e você vai encontrar a palavra cânon aí. No português, claro, está transliterado aí, né? Aí vai estar regra, mas no original é cânon. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Os irmãos sabem por que Paulo escreveu Gálatas? Os irmãos sabiam que Gálatas foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito? Pastor, não foi Mateus, não? Não. O primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, segundo os estudiosos, foi Gálatas, no ano 48 da era cristã. Por que Paulo escreveu Gálatas? Porque Paulo estava passando pela Galácia e lá ele adoeceu, teve que ficar ali, era um propósito de Deus, e começou a pregar aos Gálatas. Os gentios começam a se converter. Quando os judaizantes, lá da igreja mãe em Jerusalém, pastoreado por Tiago, irmão de Jesus, ficaram sabendo que os Gálatas estavam se convertendo, foram lá. E disseram: vocês estão crentes agora? Sim. Vocês são gentios? Sim. Não, mas não pode comer carne de porco, não. Agora acabou. Vocês não podem também ficar sem guardar o sábado, não. E aí, meus irmãos, eles quiseram imprimir as obras da lei e a lei para os novos convertidos em Gálatas. Aí Paulo vai pegar, meus irmãos, e vai escrever essa carta, porque Paulo é um apóstolo chamado para os gentios, e por isso ele foi perseguido e sofreu muitas prisões por causa disso. Não foi aí, meus irmãos, perseguição dos de fora, mas dos judeus, porque ele pregava uma mensagem para nós, gentios: olha, a salvação chegou para vocês, está se cumprindo Isaías capítulo 9, uma luz brilhou agora entre o povo da Galiléia, entre os gentios, e eu fui chamado para evangelizar vocês, e vocês agora são justificados, não pelas obras da lei, e nem pela lei, vocês agora são justificados pela fé no sacrifício de Jesus. E os judeus ficaram virados com essa mensagem de Paulo, e foram lá, meus irmãos, para prejudicar o seu trabalho. E Paulo vai dizer assim para os Gálatas: olha, nem circuncisão e nem incircuncisão vai salvar vocês. Vocês são salvos pela graça de Jesus. Paulo está dizendo que você não é salvo pela performance espiritual que você tem, pelo trabalho que você presta, por tudo que você faz. Você é salvo pela graça de Deus. Amém, irmão? Não é o batismo nas águas que vai te salvar, não, viu? A igreja católica ensinou isso, nessa cultura nossa católica, como religião oficial, ela te enganou. Paulo está dizendo que a circuncisão não salva, o batismo não te salva, carregar a Bíblia debaixo do braço também não te salva, viu? Vir à igreja todo dia não te salva, faz muito bem para a sua saúde espiritual. O que te salva é o sacrifício de Jesus que Ele fez por você na cruz do Calvário. O Pai só te respeita te recebe por causa disso. Portanto, Paulo vai dizer aí, acharam Gálatas capítulo 6, versículo 16: e todos quantos andarem de conformidade com esta regra, essa palavra regra aqui no original é cânon, no grego. Que regra? A regra de não confiar na circuncisão e nem na incircuncisão, mas confiar nos méritos de Cristo. Portanto, meus irmãos, no século IV da era cristã, esse termo
cânon, ele passou a ser usado para se referir às Escrituras. O primeiro homem a usar essa palavra cânon para se referir às Escrituras foi um pai da igreja chamado Atanásio, bispo de Alexandria. Nota aí, vai cair na prova daqui a pouco, viu? Começou então a palavra cânon ser usada para se referir aos livros reconhecidos pela igreja como normativos, como autoritativos, como inspirados por Deus. O termo então se torna uma palavra técnica. E aí nós vamos à formação desse cânon do Antigo Testamento. Nós estudamos e vemos, meus irmãos, que durante 1000 anos, de Moisés a Malaquias, a religião judaica ela existia sem um cânon fechado. Isto é, sem uma lista fechada, oficial de livros. Porém, a Torá, são os 5 primeiros livros aí que nós temos no Antigo Testamento, né? Que vai de Gênesis a Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros já estava estabelecido e definido pelos judeus. E esses 5 primeiros livros eram imunes, meus irmãos, a qualquer tipo de exclusão ou adição de novos livros. Os judeus tinham uma seriedade com os 5 primeiros livros. Eles eram singular, meus irmãos, para eles. Tão singular que Moisés disse, olha, pegue a Torá e coloque ao lado da arca do concerto dentro do Santo dos Santos. O material daquela época não era tão resistente como hoje, né? Ele estava guardando o material de uma certa ali decomposição, né? E também, meus irmãos, preservando aqueles 5 primeiros livros. Você quer ler aí Deuteronômio capítulo 31, versículo 26? Está esse registro, abra aí, Deuteronômio. Eu gosto de ler a Bíblia, irmão, porque se você marca aí também, você grava, né? Você memoriza, tá certo? Amém, irmãos? Deuteronômio 31, 26. Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ele. Então Moisés mandou guardar os 5 primeiros livros. Eles estavam definidos. Agora os profetas e os escritos sempre foram considerados, meus irmãos, secundários em relação à Torá. Porque a composição dos profetas e dos escritos foi um processo e não um evento. Dependia de algumas coisas. Até porque, meus irmãos, a reunião e a composição dos profetas e dos escritos dependia de como a nação ia responder à lei, ia responder à Torá. Então, preste atenção. Na medida que o povo cotidianizava a sua fé e a sua espiritualidade, muitas obras eram elaboradas, inclusive muitos profetas eram levantados. Os irmãos estão entendendo? Por isso que esta parte não foi fechada oficialmente. Mas chegou o momento, meus irmãos, em que esse cânon do Antigo Testamento precisava, então, ser fechado. Ninguém sabe ao certo quando ele foi fechado, mas os rabinos se reuniram, segundo a história, no ano 90 depois de Cristo, na cidade de Jânia, e discutiram e praticamente fecharam o cânon do Antigo Testamento. Porém, foi no ano 170 depois de Cristo que um judeu chamado de Mileto de Sardes listou os 39 livros do Antigo Testamento. Vale lembrar que nesta lista não aparece nenhum livro posterior a Malaquias. Portanto, na lista dos livros sagrados dos judeus não aparece nenhum livro apócrifo. Esses livros, por exemplo, que tem na Bíblia católica, né? Nós temos 66 livros na nossa Bíblia, aí a Bíblia católica tem 73. Você não precisa desprezar aqueles 7 livros. Eles possuem valor histórico, principalmente em 1º, 2º Macabeus, né? Conta a história do período intertestamentário, do período interbíblico que vai de Malaquias até João Batista, são 400 anos. 1º e 2º Macabeus contam essa história. Eles não são inspirados, os judeus não consideraram eles inspirados, a igreja primitiva não os consideraram inspirados, e nós também não os consideramos soprados por Deus. Mas no ano 170 depois de Cristo foi fechada então a lista dos 39 livros. É bem verdade, meus irmãos, que nós, como cristãos, referimos o Antigo Testamento como 39 livros do Antigo Testamento, mas a Bíblia hebraica é diferente da nossa.
A Bíblia hebraica, ela contém 24 livros, porque eles fizeram um ajuntamento. Os profetas, por exemplo, é um livro só, 12 profetas. Daniel, por exemplo, não entra, meus irmãos, aí no escopo da Bíblia hebraica, como um livro profético, mas como um livro poético. Olha só que coisa impressionante. Josué, Juízes, entra como livro também profético. Então há uma diferença na estrutura, meus irmãos, da Bíblia hebraica com a nossa. Agora, vocês entenderam essa parte aí? Vamos para a Septuaginta. Pastor, o que é isso, Septuaginta? Isso é de comer ou de passar no cabelo? Tem gente que está ainda não sabendo o que é. Septuaginta eu trouxe aqui. Cadê a câmera? Será que a câmera consegue pegar, hein? Irmão, você sabia que isso aqui é a primeira tradução da Bíblia? Ela foi feita no século III a.C.? Você sabia disso? Toda no grego. Ó, será que a câmera não consegue pegar, não, pastor? Sabe jogar lá? Hã? Aí, ó. Toda no grego. Isso aqui foi escrito, irmãos, 3 séculos antes de Jesus nascer. Foi feita essa tradução, ó. Olha lá no grego. Vê se você consegue. Toda no grego. Se você quiser ler o grego aí, explicar para a gente algumas coisas aqui, está à disposição. É tranquilo, né? Pois é. Pastor, essa casa entendeu tudo. Ó, pastor. Meus irmãos, sabe por que escreveram sabe por que traduziram essa Bíblia? Esse texto do Antigo Testamento? Houve um rei egípcio chamado Ptolomeu II Filadelfo. Ele passou um WhatsApp para o seu bibliotecário lá em Alexandria e diz: quantos volumes nós temos aí? Foi mais ou menos assim, né, irmão? Eu estou aqui fazendo uma narrativa aqui ao meu modo, né? Quantos volumes nós temos? 200 mil, mas precisamos chegar nos 500 mil. Então, o que é que está faltando aí? Falta o livro dos judeus. Então liga para eles, passa um WhatsApp lá para o sumo sacerdote em Belém e fala para eles que a gente quer traduzir para a língua grega. Havia necessidade também, meus irmãos, dos judeus estarem tendo contato com o texto sagrado, porque eles espalharam o império e os seus filhos estavam nascendo e eles não falavam mais o hebraico. Eles falavam o grego, que o grego era o inglês da época. Então, tudo isso, meus irmãos, foi uma grande ação de Deus, um grande movimento de Deus. E aí, o bibliotecário lá entrou em contato com Eleazar, sumo sacerdote em Jerusalém, e ele teve uma resistência a princípio, mas ele enviou 6 anciãos, peritos nos livros da lei, 6 anciãos de cada tribo, fazendo então 72 anciãos, por isso elas chamam Septuaginta, a versão dos 70. Na verdade eram 72, e eles dentro de 2 meses e meio traduziram todo o Antigo Testamento. E é tão impressionante essa tradução, meus irmãos, que 6 foram para um canto, 6 para outro, 6 cada um foram para um canto. E quando eles ajuntaram a tradução, meus irmãos, de todos eles bateram em cima, sem nenhum erro. Impressionante, irmãos, sem nenhum erro. E eles fizeram então essa versão chamada Septuaginta. Você sabia que essa Bíblia aqui, Septuaginta, era a Bíblia dos primeiros cristãos? Era essa. No templo não se lia a Bíblia na língua grega, não podia, só na língua hebraica. Por isso que Paulo vai dizer lá: eu sou hebreu de hebreus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu posso chegar dentro de uma sinagoga ou dentro de um templo e participar de qualquer ritual em hebreu, em hebraico. Porque Paulo era um cosmopolita, com sua mente, com certeza, dominava os 4 idiomas da época, né? Grego, latim, o hebraico e o aramaico. Então, quando ele diz: eu sou hebreu de hebreus, eu sou capaz de chegar dentro de uma reunião aí que se fala sou hebraico e participar tranquilamente. Mas, meus irmãos, os primeiros cristãos, só usavam essa Bíblia, a Septuaginta, a Bíblia com o idioma grego. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, nós temos conservado isso até aqui, por isso que a Bíblia é um milagre de Deus, pastor Edson. Isso aqui foi escrito, irmãos, há 3 séculos antes de Jesus, essa tradução aqui, ó. Você não acha isso impressionante, irmão? Essa aqui foi 4 séculos depois de Jesus, a Vulgata, né? Essa aqui foi feita por Jerônimo. Essa aqui foi feita por um teólogo chamado Jerônimo, que era aço e veludo, né?
Era tranquilo como um cordeiro, mas também era nervoso, começava a dar uma patada, também era daqui para ali, né? Mas vivia sozinho, sem mulher, por isso que eu acho que era nervoso, né, irmão? Vivia lá no deserto, irmão, sem mulher. Ele chegou ao ponto de dizer assim: estou velho e acabado, né? Meu corpo já não tem força mais. Mas eu não suporto ver os escorpiões se copulando na areia sem ser tentado. Olha só, então esse homem tinha um problema muito sério, né, irmãos? Então, ele que fez essa aqui é a Bíblia católica. Essa Bíblia que os católicos usaram e que os cristãos também usaram nos primeiros séculos da era cristã. Depois dessa tradução aqui completa, nós vamos pular uns, sei lá, uns 12 séculos, né? Não, 10 séculos. Nós temos a tradução do John Wycliffe. Ele fez a tradução para o inglês. É o homem que não conseguiu ser morto pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica não conseguiu pegá-lo, porque eles esconderam ele. E ele falou assim: eu quero traduzir a Bíblia, para que todos tenham acesso a ela, na nossa língua. E o catolicismo, meus irmãos, perseguia muito quem tinha acesso à Bíblia. Não podia ler a Bíblia as pessoas comuns, só o alto clero. E eles procuraram John Wycliffe para matá-lo, não conseguiram. Depois de 40 ou 50 anos, descobriram os seus ossos, mandaram arrancar os ossos dele e queimar em praça pública. O William Tyndale, o inglês que traduziu, fez outra tradução do inglês, não teve a mesma sorte do John Wycliffe. Embora ele correu para ali, para aqui, mas a Igreja Católica o pegou, o encarcerou em Bruxelas e depois o matou, só porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. Ei, irmãos, tem coisa aí, nós vamos aprender muita coisa aí, viu, pastor? Esses estudos aí, tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Nosso tempo até já foi embora lá. Então, meus irmãos, a Septuaginta, ela foi a versão dos 70. E ela manteve contato, aliás, isso aqui eu já te falei, né? É a Bíblia dos primeiros cristãos. Vamos à formação do Novo Testamento para a gente terminar? As cartas dos apóstolos, seus escritos, eram considerados nas congregações do primeiro século como inspirados, autoritativos. Nós vimos aí no texto que lemos, 2 Pedro, né? O Pedro dizendo que o que Paulo escreve tem a mesma inspiração do Antigo Testamento. Porém, meus irmãos, nem todos os livros que compõem o Novo Testamento foram aceitos de imediato. Teve muita briga, muita discussão acalorada. A coisa não foi fácil assim, não. Inicialmente, apenas 20 livros dos 27 que nós temos no Novo Testamento foram aceitos, prontamente aceitos, como genuínos, inspirados por Deus. Os 7 não aceitos, sabe quais foram? Hebreus, porque não tinha nome do autor. Diz que quem escreveu Hebreus foi uma mulher, né? O pessoal descobriu ultimamente aí, porque o cara termina 13 capítulos, irmão, no final do 13º capítulo, assim: olha, eu escrevi com poucas palavras. Ó, irmão. Irmão do céu, depois de 13 capítulos, falar que escreveu com pouca palavra, irmão. Oh, Jesus. Mas, meus irmãos, 2º e 3º João não foram aceitos. 2 Pedro não foi aceito porque achou ela muito diferente do 1 de Pedro e muito parecido com Judas, parece a mesma carta. Não aceitaram. Judas também a priori não foi aceito. Tiago não foi aceito. Nem Martim Lutero gostava de Tiago. Martim Lutero colocou na sua tradução, que Martim Lutero fez uma tradução, Martim Lutero organizou, meus irmãos, a ortografia alemã, sabia disso? Ele é o criador das escolas públicas. Ele organizou a língua alemã. Mas ele colocou o livro de Tiago lá no último, depois de Apocalipse. Ele falava: Tiago para mim é palha. Mas depois Calvino vem e pega Tiago e diz: não, nós precisamos aqui usar as técnicas da interpretação de forma correta. Porque Lutero achava que Tiago desmontava a sua teologia da justificação pela fé, porque Tiago vai falar muito sobre as obras. E aí Calvino vai dar uma nova interpretação e mostrar para a gente que dá para caminhar junto Tiago e Romanos, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Justificação pela fé, ou salvação pela fé, e obra são 2 asas, meus irmãos, de um pássaro. Um pássaro voa com uma asa só? Não voa, né? 2 remos são necessários para a gente conduzir um barco. Então, obras, salvação pelas obras, dá para caminhar junto. Portanto, meus irmãos,
Apocalipse também teve uma resistência tremenda, além do grego usado em Apocalipse ser de péssima qualidade, o de Marcos também foi de péssima qualidade. O grego da mais alta qualidade, empregado no Novo Testamento, foi usado na carta aos Hebreus. Quem escreveu os Hebreus tinha uma capacidade intelectual muito grande, conhecia muito bem o grego. Mas o de Apocalipse e Marcos, meus irmãos, foi difícil. E olha, Marcos se viu como fonte para os demais evangelhos, irmãos sabiam disso? Marcos foi o primeiro a ser escrito. 90% de Marcos está em Mateus. E ele é chamado pelos alemães de a fonte Kelly, ou a fonte Q, porque dele é que surgiu os demais evangelhos sinóticos, né? Não estou falando do evangelho de João, porque o evangelho de João não é o evangelho sinótico. A palavra sinótico significa a mesma visão, semelhante. Então são os 3 evangelhos. João é diferente. Portanto, meus irmãos, o debate acerca desses livros não era acerca da sua canonicidade, mas da autoria. A pergunta era: quem escreveu esses livros? Como é que a gente vai aceitá-los? Então, Hebreus não diz o autor. Segundo de Pedro é muito diferente de primeiro de Pedro em estilo. Tiago e Judas se autodenominam servos ao invés de apóstolos. Segundo e terceiro João se autodenomina presbítero e não apóstolo. Apocalipse muito cheio de dificuldades interpretativas. Judas registrou histórias apócrifas de 1 Enoque. Nem Calvino quis comentar Apocalipse, né? Ele teve embora Apocalipse. Hoje não tem essa resistência, mas Calvino disse assim: eu não posso jogar luzes onde eu só vejo trevas. Naquela época ele teve dificuldade, hoje a gente interpreta muito bem esses textos. Então, por essa razão, meus irmãos, eles não foram aceitos de imediato, mas após um escrutínio minucioso, eles foram finalmente reconhecidos como genuínos. A formação do cânon do Novo Testamento acontece depois, num processo gradual. Muitos livros, além dos apostólicos, concorreram. Nós temos 3 livros, por exemplo, aí, que eram para ter entrado no cânon sagrado. Nós temos aí, por exemplo, o Pastor de Hermas, a Epístola de Barnabé, e uma epístola muito interessante na Igreja Primitiva, e Didaquê. O Didaquê, você ainda compra ele aí, ó, nas livrarias aí católicas. O ensino dos 12 significa a palavra. Sabe quando foi escrito o Didaquê? No ano 100, quando escreveu o Apocalipse. E ele é cheio, irmãos, de instruções para os novos cristãos e para a igreja. Por exemplo, ele vai dizer assim para você que é missionário: olha, quando você for viajar, não fique mais de 3 dias na casa do irmão, né? Pega mal. Pega mal. É de Deus esse negócio, não é? Tem uns missionários que chegam aqui em casa, irmão, quer ficar 15 dias, pastor. Meu Deus do céu. Não dá conta. Ainda existe até o tipo de carne que quer comer, né? O Didaquê é bom, né? Resgatar. O Didaquê vai falar assim: olha, participar da ceia, só quem é batizado em águas e faz parte do corpo. Por isso esse negócio de ceia, né, de forma não tem, meus irmãos, respaldo na história do cristianismo. O Didaquê ensina isso. E ele poderia ter entrado, mas isso foi colocado de lado. Depois de muita discussão, os 7 livros, meus irmãos, que eu citei aqui, que tinham uma certa resistência, foram introduzidos no cânon sagrado. E no ano 397, para a gente adiantar aqui mais um pouquinho, no concílio de Cartago, eles bateram o martelo e foi resolvida essa questão do cânon do Novo Testamento. Determinou-se o seguinte: que nada poderia ser lido nas igrejas senão os escritos canônicos reconhecidos como inspirados e autoritativos. Nada poderia ser lido, nada. Muitos pais da igreja quiseram colocar os seus livros como inspirados, mas não foram aí aceitos, e eu vou explicar aqui rapidinho 5 razões para que esses livros fossem canonizados. Primeiro, 5 critérios, porque a definição do cânon se deu depois de, conforme disse, uma longa e cansativo debate teológico. Os pais da igreja estabeleceram critérios para definir aí determinado livro canônico. Primeiro critério: a autoridade apostólica. Esse é o primeiro critério. Tinha que ser apóstolo ou ser escrito por alguém que andou diretamente com um apóstolo. Aí Hebreus, mas Hebreus eles perceberam: não, isso aqui a gente tem que aceitar mesmo. Olha tanta informação que tem aqui, olha a qualidade desse livro, olha a ligação que tem com Levítico. E aí eles aceitaram. Mas Lucas não foi discípulo, não foi, de Jesus, mas depois, meus irmãos, ele se tornou discípulo de Paulo, né? Servo do Senhor,
e ele prestou uma grande contribuição ao Evangelho. O tempo não dá para a gente ler aqui as referências, mas eu imagino que aquele texto lá de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 18, Paulo está falando acerca de Lucas, né? Então, autoridade apostólica, esse é o primeiro critério. Segundo, circulação universal. Alguns livros escritos, meus irmãos, não foram aceitos porque não circularam na igreja, e outros foram aceitos tardiamente devido à sua pouca circulação. Mas houve, meus irmãos, esse rodízio desses livros, e aí eles foram aceitos. Vamos rapidinho, só ler Colossenses 4,16. Vamos ler? Está quase terminando já, viu? Acho que a mensagem está tão profunda que tem gente dormindo profundamente aí, ó. Mas você vai acordar, daqui a pouco nós vamos orar. Colossenses 4,16. Encontraram aí? Hã? Quem tem uma voz alta aí, pode ouvir, todo mundo ouvir. Lá no telão? Olha lá. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também sejam lidas nas igrejas dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Pastor, cadê essa carta de Laodiceia? Perdeu. Nós temos várias cartas do Novo Testamento que foram perdidas. Nós temos, por exemplo, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, perdeu. Nós não temos ela. O que nós temos aí é a segunda e a terceira carta. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Paulo fala dessa primeira carta que ele escreveu, mas essa nós não temos. Não temos. Nós temos 24 livros do Antigo Testamento que também sumiram, né? Então, as cartas, elas percorriam a igreja, pastor Salmo. Vocês acham que no Novo Testamento, o tempo lá da igreja primitiva, se podia fazer livro desse jeito, né, pastor? A gente vendeu os borbotões, né? 1000 livros, 30. Não, até porque a alfabetização era baixa, pouca gente sabia ler. E livro era caro para ser feito. Aí, meus irmãos, chegava só um na igreja, aí todo mundo tinha que ouvir aquele, ó, pastor Paulo mandou uma carta para nós, vamos ler? Vamos. Aí eles liam para que toda a igreja ouvisse aquela carta. Isso dava autoridade ao livro. Amém? Leia 1 Tessalonicenses 5,27, joga aí. 1 Tessalonicenses 5,27. Tem jeito de jogar aí? Responsabilizo-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. Outra referência. Isso aí, meus irmãos, dá autoridade. Terceira, tradição. O teor dos escritos deveria ser compatível com tudo que era aceito normalmente pelos crentes. Alguém disse o seguinte: o que foi crido por toda parte, sempre por todos, não podia destoar dos ensinos apostólicos. Tinha que seguir. Tradição. Quarto, ortodoxia. Nada de heresia. Nada de docetismo, nada de gnosticismo, nada de marcionismo. Tudo isso, meus irmãos, esses ismos, eram heresias que estavam entrando na igreja, contaminando a igreja. Então eles olhavam tudo isso aqui, ó, opa, isso aqui tem um pouco de Marcião. Marcião fala que existe dois deuses, um Deus bravo lá do Antigo Testamento e um Deus bem bonzinho do Novo Testamento. Diferente. Eles tiravam. Isso aqui tem um pouco de docetismo. Jesus é um ser humano especial, diferente. E aí, meus irmãos, eles se separavam. Antiguidade, outra, e por último não. Eu falei, quantos critérios, irmão? 5? Aí tem 6 aqui. Então, 5, quinto critério, antiguidade. O texto tinha que remontar à era apostólica. Viu? Os mormons pegam o livro deles aí e diz que tem inspiração igual a Bíblia. Já viu falar, né? Você sabia disso? Tem inspiração igual a Bíblia, o livro dos mormons. Eles dizem isso, né? O adventista do sétimo dia, eles falam que não, mas eles dão uma notoriedade para esse escrito de Ellen White aí, que parece que ela viveu junto com Jesus, né, irmãos? E também, por último, meus irmãos, tinha que ter inspiração. A igreja, os bispos, os teólogos da época reconheciam a inspiração do texto, e isso era o critério para que esses livros fossem canonizados e entrassem aí na nossa Bíblia Sagrada. Amém?